Boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, dependendo do horário que as pessoas vão nos assistir. Estou aqui com a colega assistente social Roberta, é a gestora local do projeto Territórios em Redes, no município de Serra, Espírito Santo. Uma honra estar aqui com você, Roberta. Obrigada pela sua atenção. Essa nossa entrevista ela vai ser disponibilizada para as alunas e alunos do nosso curso de formação, né, de agentes locais de Serra que vão participar dessa formação, uma formação interdisciplinar que tem o propósito de sensibilizar e também construir estratégias de longo prazo, estratégias de implementação de uma política intersetorial de prevenção à exclusão escolar, à infrequência escolar, né, garantindo aí aquilo que está previsto não só no ECA, na Constituição. Então, Roberta, vou te fazer algumas perguntas. Eu gostaria que você começasse se apresentando, você é assistente social, né? Se apresentando, assim, quanto tempo está no projeto, rapidamente, de forma breve, o projeto em Serra está estruturado de que forma? Então, se você puder fazer algumas informações gerais, depois eu te faço perguntas mais específicas. Boa tarde, Miriam. Agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso projeto, né? Eu sou assistente social de formação, né? Estou como gestora local do projeto aqui em Serra, no Espírito Santo. O projeto se iniciou aqui na Serra, o trabalho de campo, em dezembro do ano passado, né? De 2020, e desde então já temos atuado aí há cerca de 1 ano e meio nesse trabalho de campo, buscando aí atuar nesse enfrentamento à exclusão escolar no município de Serra, né? A nossa equipe, nós somos aqui em Serra em 10 pessoas, eu sou a gestora, nós temos uma supervisora de campo, que acompanha mais diretamente a equipe que fica diariamente circulando nos bairros do município, né? Nós somos em 8 articuladores, praticamente já circulamos em todos os bairros da Serra, né? Em todas as regiões, até mesmo a zona rural de Serra, já fizemos buscativa lá também. E agora nós estamos aí com cerca de 2.500 crianças e adolescentes cadastrados em nosso projeto, né? Crianças e adolescentes em situação de infrequência escolar ou que estavam totalmente desvinculadas aí das escolas, né? Roberta, quando vocês começaram, né, o projeto nos territórios, vocês começaram a partir de algumas estratégias de aproximação, né? Conta um pouquinho esse início, como é que foi a entrada nos bairros, nos territórios, a articulação das redes, né, das lideranças locais? Conta para nós um pouco esse processo. Se foi muito parecido em todas as regiões, algumas regiões tiveram uma articulação mais, né, que já existia, ou vocês tiveram que começar do zero? Conta um pouquinho para nós esse processo. Então, a nossa primeira estratégia de entrada nos territórios aqui de Serra foi mapeando as instituições locais que já atuavam no município. Então, a gente buscou, no primeiro momento, né, se articular com essas instituições que já tinham um histórico de atendimento, né, social, nos apresentamos o projeto. Posteriormente, os articuladores já começaram a entrar nos bairros, né, para fazer essa identificação nos territórios. Então, ali no território local, o articulador ele busca mesmo essa parceria com a associação de moradores, né, com o comércio local. A gente busca ali parceria com os equipamentos públicos existentes ali no local, unidades de saúde, né? A gente sabe quão rico é as informações que um agente de saúde pode nos trazer sobre a localidade, né? Sobre os moradores ali da comunidade. A gente começou também a parceria com os equipamentos de assistência, com os equipamentos, né? As próprias unidades de ensino, as escolas, né? São ricas fontes aí de identificação, né?
Então, os articuladores também entram com a comunicação, uma comunicação muito forte, né? Seja colando os cartazes do projeto nos comércios dos bairros, né? Seja mesmo no trabalho de porta a porta, perguntando mesmo aos moradores se eles conhecem crianças que estão fora da escola. Então, dessa forma, a gente vai ali articulando no local uma rede, né, em torno para facilitar mesmo a identificação do nosso público-alvo, aí, que são as crianças fora da escola. E esse processo ele não é muito simples, né? Só quem vive na experiência sabe o quanto é desafiador e quanto tem que ter habilidade para chegar nos locais, se apresentar, conseguir sensibilizar para a temática, né? Vocês encontraram dificuldades, entraves, limitações? Se puder citar o que vocês vivenciaram de dificuldades, até para ver como superar isso, se é possível você listar algumas, se foram encontradas? Então, os territórios, eles são diferentes, né, Miriam? Uhum. Então, em alguns locais, a gente consegue um acolhimento melhor ao projeto, né? Os próprios equipamentos, a comunidade abraça o projeto, a liderança comunitária. Em outros, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, o diálogo tem que ser um pouco maior, né? Então, a gente tem a própria questão da violência, em alguns bairros a gente tem, né, aí essa questão da violência um pouco mais forte, então a entrada ali do articulador e do projeto fica um pouco mais difícil também, mas a gente tem alguns entraves, sim, e um dos principais que ainda está, né, bem forte agora é a questão da falta de vagas em algumas escolas, né? Então, isso é a questão da demanda, né? E a oferta de vagas ainda tem uma disparidade muito grande, e esse ainda está sendo um pouco né, um maior entrave hoje para nós, a fim de garantir aí o direito à educação das nossas crianças que estão fora da escola. Uhum. E vocês têm alguma região, algum bairro em que o processo de rede pode ser assim, quase que exemplar, que as relações entre as instituições funcionam, que as parcerias, que os casos estão tendo resolutividade? Você teria algum exemplo para nos falar, para nos trazer? Eu tenho sim. A gente tem uma articulação muito boa, né? Os nossos articuladores sempre participam, estão inseridos em reuniões de redes locais, né? Mas a gente tem uma experiência muito boa com a rede intersetorial de Jacaraípe e Nova Almeida, que é uma região bem grande aqui do município de Serra, uma região litorânea, né? Então, assim, a nossa articuladora, desde o ano passado, desde que o projeto foi apresentado lá na região, o projeto foi abraçado pela rede, né? Pelos atores ali envolvidos, pela saúde, pela assistência, pelo Conselho Tutelar da região. Então, assim, a nossa articuladora leva os casos das famílias que apresentam mais situações de vulnerabilidade social, e os casos lá, né, as equipes abraçam as demandas, e aí todo mundo auxilia ali para ter um atendimento mais integral à família, né, para oferecer um atendimento de qualidade para a família e atender as demandas que a família nos apresenta, né? Então, a rede intersetorial de Jacaraípe e Nova Almeida, a gente tem tido experiência muito boa ali naquele local. E, Roberta, com base nessa experiência, tem algumas condições mínimas assim que facilitam essa construção favorável? Você poderia listar assim, quais são os elementos-chave para que essa experiência aconteça de uma forma construtiva, proativa, com sustentabilidade, pensando que o projeto irá afindar, né? E aquela experiência tem que continuar. Quais são os elementos, assim, as condições necessárias para que você observa para que aconteça esse trabalho em conjunto, intersetorial, em rede, no território? Eu acho que a gente pode pegar esse exemplo, né, da rede de Jacaraípe e Nova Almeida, porque a rede ela se completa, né? Cada um ali tem a sua atuação. Nós, enquanto projeto, não temos a particularidade, né? A expertise, por exemplo,
das atribuições de um conselho tutelar, né? A unidade de saúde tem ali as atribuições, as facilidades de encaminhamentos na área deles. Então, acho que é cada um abraçar mesmo ali o seu nível de atuação e tentar atender a família ali dentro do que eles oferecem, né? Dentro da expertise que eles oferecem. A gente tem essa atuação voltada para a questão escolar, né? Da evasão escolar, da infrequência. A assistência tem ali a parte dela, né? Da mesma forma a saúde. Então, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue, né, atender a família ali de uma forma com mais qualidade, né? Então, além de ter uma construção de cada um com seus propósitos, ao mesmo tempo interagindo, né? Acho que tem objetivos que são específicos de cada área, compromissos, né, da política setorial, mas que quando se junta tem aí uma disponibilidade de trabalhar com outro setor, com a outra área. E aí tem alguns ingredientes que eu te observo na literatura, que é assim, esse encontro, muitas vezes, as reuniões são semanais, existe uma relação interpessoal, interprofissional, de respeito mútuo. Se você pudesse falar um pouquinho, antes da gente encerrar o nosso encontro, que você observa, né? Não quer dizer que nas outras experiências não tem, mas quais são os elementos facilitadores? A articuladora, ela tinha já um contato, porque em 18 meses é pouco tempo para pensar o resultado que vocês estão tendo, né? Então, deixar claro assim que é como você falou, é o que eu observo, né? Não quer dizer que não funcione da mesma forma em outros locais. Sim. Mas assim, essa rede de Jacaraípe Nova Almeida, a nossa articuladora da região já atuava ali anteriormente ao projeto. Isso foi um facilitador, né? Ela já era conhecida ali dos profissionais da saúde, da assistência, e isso facilitou muito o trabalho e a articulação dela lá no território, né? Então, é fundamental. Mas, assim, o projeto, ele continua avançando, a gente entende a importância do trabalho em rede, a gente não funciona sem a rede, né? A gente não dá conta, porque esse fenômeno da exclusão, né? Do enfrentamento à exclusão escolar, ele vai muito além da nossa atuação, a gente precisa da rede de serviços funcionando, né? A Serra, como eu disse, é o maior município do estado, então a demanda é muito grande pelos serviços, né? A gente precisa, com esse agravamento da pandemia, a gente viu se aflorar aí muitas questões sociais, então o projeto ele veio num período muito particular e muito importante. Então, a gente precisa mesmo que o legado continue, né, e que essa seja uma agenda aí permanente de combate à exclusão escolar, que é muito necessária aqui no município de Serra. Roberta, queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade. Nós vamos conversar depois com as articuladoras para a gente destacar alguns casos relevantes que sirvam de referência para os nossos estudos, casos que têm uma ligação direta onde a política setorial da assistência social se fez presente, num outro caso a questão da saúde, no outro a questão do acesso à justiça, o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. E, então, aos poucos, a gente vai trazendo aqui um debate daquelas que estão na linha de frente, fazendo esse projeto Territórios em Rede acontecer. Muito obrigada, Roberta. A fonte mais rica que nós temos são os nossos articuladores, né? Que estão ali no dia a dia, que estão ali na linha de frente, né? A gente tem que exaltar sempre o trabalho deles, né? Que está ali no dia a dia com as famílias, tentando aí fazer jus ao nome, ao cargo de articulador, né? Então, assim, a gente tem que exaltar mesmo, e as experiências deles só vão enriquecer aí para nós, né? Tá ótimo. Eu vou, então, encerrar por aqui